Estamos aqui com o 38º episódio do C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Hoje com um episódio especial para falar sobre Dark, a série do Netflix, que estreou agora no dia 27 de junho. E para conversar com a gente aqui, eu estou com a Maureen Xavier, a editora de política do Correio do Povo. Olá, Maureen, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Tudo bom, ouvintes? Estamos aí, então, hoje falando sobre Dark. Tudo bem. E estamos com uma convidada especial, a jornalista Luana Miller. Tudo bom, Luana? Oi, tudo bom? Pode me chamar de Luana Quinasso mesmo, que é como eu assino. Muito obrigada pelo convite, muito legal conversar sobre Dark. Tô louca pra conversar e as pessoas não terminam de assistir, vai ser uma boa oportunidade. O Carlos Corrêa, como vocês podem ver, não quis participar, não sei se porque ele não pôde, ou porque ele não terminou, ou porque ele não vai ver a série, então a gente deixou ele de fora dessa. E vamos então tratar de uma série que começou em 2017. Ela começou um pouco na esteira de Stranger Things. Muita gente falava que era meio que uma condição para quem tinha começado a ver a primeira temporada de Stranger Things, mas logo na primeira temporada deu para se ver que ela ia muito além do que Stranger Things, que tinha sido a grande revelação da Netflix lá em meados de 2017. Ela começa com o desaparecimento de uma criança, mas à medida que a primeira temporada vai avançando, a gente vai descobrindo que várias linhas temporais, né? Viagens no tempo. Daí depois nós fomos para uma segunda temporada e essas viagens no tempo se intensificam. E nós chegamos numa terceira temporada em que a gente descobre que não só várias linhas temporais e viagens no tempo, como tem realidades paralelas, né? E daí o que já era confuso ainda mais complicado. E a partir daí, a terceira temporada deu a arrancada nesse dia 27 de novembro, que era o dia do apocalipse, lá em Wieden, que é a cidade alemã onde se passa a série. E, em 2020, nada melhor do que uma série sobre apocalipse, um ano em que temos pandemia, invasão de gafanhotos. E eu ontem vi a série quando os ventos sopravam no meio de um ciclone bomba que chegava em Porto Alegre. Os elementos estavam todos perfeitos, né, para o lançamento e encerramento da série. Completamente alinhados. Então, Maureen e Luana, eu queria começar com vocês, assim, porque eu acho que a grande questão, quando se chega ao final de uma série, na verdade, mesmo uma série que é relativamente curta, como Dark, que foram três temporadas, né, é se o final foi satisfatório, assim, para vocês. E depois a gente pode entrar nos meandros de toda a série e podemos do começo, ou a partir da metade, ou se focar mais na terceira temporada também. Então, para vocês, atendeu, não atendeu? Vamos dar espaço para a convidada. Luana, o que tu achou? Antes da Luana, só um detalhe que eu quero deixar claro para todo mundo aqui, que a gente vai dar spoiler, tá? Então, caso vocês não tenham visto ainda a série e queiram terminar... Pare agora. Então, parem agora e voltem depois. Pode continuar, Luana, desculpa. Então, para mim, particularmente, valeu muito, assim, o final. Não, a gente vai dar spoiler, mas eu vou tentar não dar tantos, assim. O final, ele consegue resolver, que é uma questão que em muitos momentos a gente se questiona, né? Será que eles vão conseguir amarrar? Tá ficando muito confuso, tá tendo muitas pontas. Como será que vai ser o final? E eu achei que o final da série, ele ofereceu uma solução satisfatória, que resolveu, então, essas pontas, por uma história que é complexa, é difícil, é confusa mesmo. No meio da terceira temporada, tu chega num momento que tu pensa, eu não tô entendendo nada, tem 2 episódios, como é que vai se resolver? Mas se resolve. Então, quem não começou a assistir ou tá em dúvida entre continuar ou não, eu sugiro que vá em frente, que vale a pena, porque é uma série madura, é uma série que se resolve e é uma série que te deixa com gostinho de quero mais, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de que bom que acabou e acabou bem. Essa é a minha opinião, assim.
Eu queria concordar muito com a Luana e eu acho que a Dark ela consegue ser vitoriosa ou satisfatória em vários pontos. Um que é o fato de que é uma série curta, são 3 temporadas, 26 episódios, e a gente gravou um podcast algumas semanas atrás falando sobre Lost, que foi aquela dezena de episódios e um emaranhado que não saía e que a gente ficava na expectativa de ter respostas e não tinha. Então, Dark ele consegue. Eu até aproveitei depois que acabou que eu terminei de ver, eu fui buscar algumas pontas que ficaram e eu vi que elas nem chegam a ser tão relevantes assim. Uma outra situação que ficou sem uma explicação, porque eu acho que o final dela é exatamente isso, né? Tu faz uma jornada, né? E uma jornada em que acho que boa parte do tempo tu tá perdida nela, tu tá sendo levada pelos acontecimentos e de repente tu chega naquele 6º episódio da 3ª temporada. Eu fiz uma maratona durante a madrugada, assim, porque eu não conseguia desligar, e daí eu já tava naquela sensação de assim, mas gente, faltam 2 episódios, eu não tô entendendo nada, e de repente ele veio com uma resposta super satisfatória e que ele realmente apagou todas as dúvidas e questionamentos envolto, né, disso tudo com uma narrativa super simples, que, por exemplo, foi uma das coisas que me intrigou muito, que é sempre dessa coisa que a gente às vezes brinca, né, do e se, né? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu pudesse voltar no passado e fazer? Então, eu acho que a série ela é muito madura ao falar sobre esses assuntos, ao falar sobre essas emoções e sobre todos esses sentimentos e como um efeito em cadeia as coisas acontecem e trazer um final que é super simples e, ao mesmo tempo, ele é encantador. Assim, eu, particularmente, me emocionei muito. Acho que também porque estava com muitas dúvidas se a série conseguiria terminar bem. E então ver ela ali, achei outros elementos também maravilhosos da série, mas ver que ela terminou bem me fez mais feliz, assim, né? Então, enfim, acho que ela foi uma série super boa e quem gosta dessas coisas um pouco de ficção científica e gosta dessa coisa de cidadezinha do interior e de brincar com esses elementos de linha temporal, é uma série perfeita. Pois é, né? Isso foi uma coisa que eu tava pensando ontem, depois que eu terminei de ver a série, assim, deitei a cabeça no travesseiro e fiquei meio que divagando. Foi uma série tão complexa e que nos deixou perdido em tantas coisas, em explicações. E daí, de repente, o final é uma coisa tão banal, né? De certa forma, assim. Ele é satisfatório, mas ele é banal. É uma coisa que tu não precisa pensar muito, né? Tá, foi aquilo ali, ok. Tu não precisa fazer muitas conexões, né? É um problema num mundo que originou 2 outros mundos e daí não, né? Talvez não precisa nem ver a 3ª temporada inteira, né? Tu entra ali, vê o primeiro capítulo, depois vê o último, resolve todo o problema. Mas sabe que isso é uma coisa que eu particularmente gostei muito na série, que ela quebra essa nossa ideia binária em vários momentos. Não tem bem e mal, não tem... o problema não é num mundo ou no outro, é num terceiro. Então a gente sempre busca respostas dentro da binaridade e ela quebra isso e puxa a gente para questões da vida também, né? Que, olha, às vezes a gente está em cima de 2 opções, mas a gente não olha para uma terceira, né? Então, acho que... E ele traz, além dessa questão binária, eu acho que ela traz um outro elemento que, pelo menos para mim, me fez muito pensar, que é aquela questão de decisões que a gente tem ao longo da vida e pensar sobre o certo e o errado, né? Porque, na verdade, a gente tem determinadas ações, a gente, enfim, faz coisas, aceita as coisas, que depois a gente olha e diz, a gente errou. E, na verdade, não, é que naquele momento aquela era a experiência. Eu acho que a série, nesse ponto, principalmente ao brincar com as famílias, e eu acho que esse foi um ponto muito interessante. E quando tu tem o final, e por isso que eu acho que essa banalidade ela acabou ainda sendo mais fácil de explicar, né? Tudo se resolvia num terceiro mundo, que quando ele gera um apagamento, né, dos lapsos que tinham acontecido, toda a história fica extremamente simples, mas a gente vê essa movimentação familiar, esses encontros e desencontros da juventude, da velhice,
do passado e do presente e do futuro, e tudo está sempre conectado. Então, eu acho que ela conseguiu fazer isso também super bem, assim, na minha opinião. É a questão um pouco de como tu escapa do teu destino, quanto tudo na vida é pré-determinado, né? A série passou o tempo todo dizendo em que tu não tinha como escapar de determinadas situações, que independente do que tu fizesse, mesmo que tu desaguasse em algum momento, tu ia desaguar aquele ponto ali, né, no tal do nó, aquele, né, seria mais ou menos a origem, aquela em alguns momentos, e a solução da série é justamente o contrário, tipo, tu consegue em algum momento, com seria o livre-arbítrio, ou uma ação individual ali, consegue desatar esse nó e mudar o destino e criar uma nova situação, assim. Então, acho que ela e tem uma coisa que... Uma parte das temporadas anteriores, assim, né? Que fazer aquele loop, né? Não, mas então esse loop é uma coisa que, assim, eu na minha ingenuidade, na primeira temporada, eu vi lá em 2017, porque eu acho essa temática muito bacana, então lá em 2017 eu vi a série, quando ela terminou eu fiquei pensando assim, nossa, preciso ver o resto e tudo mais. Com um pouco daquele medo de que, o que vai acontecer depois. Daí eu deixei para ver a segunda, quando eu soube da terceira já, que ia ser o final, eu deixei para ver a segunda e a terceira bem próximas, exatamente para não perder, vamos dizer assim, muitas coisas, tá com um assunto fresquinho na cabeça. E, ingenuamente, eu decidi fazer um mapa, né, dessas conexões do tempo, do passado, do presente. Não preciso dizer que eu fui fracassada, virou um grande rabisco. E eu estava ali preocupada. Oi? Eu e a Cláudia. Exatamente, eu tentei ali fazer as conexões, mostrar o que era, o que não era, enfim, foi uma grande brincadeira no final das contas, né, porque não ajudou de grandes coisas, mas até para gravar ali os personagens principais, e é muito engraçado porque é isso que eu acho que foi bacana da série, ela se tornou tão envolvente ao ponto de que isso fosse uma parte também divertida de tu que tentar entender. Claro que ali no final da segunda temporada eu já estava mais perdida do que qualquer coisa, e daí quando eu achei que eu tinha me encontrado, começou a terceira, e foi lá e tirou o meu chão, fiquei mais perdida de novo. Mas o fazer essa habilidade, de conseguir ter um roteiro firme, porque assim, mesmo que a gente esteja falando aqui que foi banal e que boa parte da história ela é uma trajetória que a gente acompanha e se entrega, podia ter ficado muito ruim, podia ter ficado, vamos dizer assim, maçante, cansativo, e eu acho que a série conseguiu um bom elenco, né, que é aquele elenco que a gente tem personagem que a gente ama e odeia, ou aqueles que a gente odeia 90% do tempo, e, enfim, como a Hannah, tadinha, mas e ela tem, assim, uma fotografia, e eu achei, assim, tem algumas cenas que eu achei sensacionais, que mistura trilha sonora com os cortes de cena. Achei muito legal a montagem das fotografias, muitas vezes que eles faziam aqueles cortes de botar os personagens passado e futuro um do lado do outro, assim. Então, acho que além do roteiro, a série tem muitos outros ótimos elementos. Sim, sobre o elenco, chega até a assustar a aparência, como eles conseguem fazer a caracterização dos personagens em diferentes fases da vida e como eles são parecidos mesmo. E sobre a estética, né, a fotografia, é visível também a diferença dos períodos, a diferença das cores, até dos formatos. E depois, na terceira, quando eles põem lado a lado, fica mais evidente. Eles fizeram um ótimo trabalho quanto a isso. Sem dúvidas, tem muitos elementos para a gente elogiar e que fazem de Dark a série que é hoje, né? Uma série alemã que rompeu o mundo e tá aí, fãs de todo mundo, inclusive Brasil, né? Pai, eu estava lendo uma matéria que eles realmente buscaram atores que fossem parecidos com os atores jovens, justamente para que as pessoas conseguissem identificar as pessoas depois da passagem do tempo, assim. Isso foi uma preocupação da produção da série, assim, para não ter essa ruptura, assim, conseguir enxergar as pessoas com a passagem do tempo. Então, acho que isso foi muito interessante, assim. E eu acho que a impressão, pelo menos, que ficou para mim com o final da série, assim, foi uma série que
do começo ao fim, eu acho que o processo estava bastante definido. Assim. Eu acho que eles começaram a escrever sabendo como aquilo ali tudo ia acabar, apesar de todas aquelas confusões, assim, porque tudo meio que se fecha, assim, não foi um inventado, tirado da cartola de uma hora para outra, não foi uma série esticada, então vamos botar mais 5 temporadas na metade, no meio, aí que é prolongar a história. Então, a impressão que fica é que tudo meio que estava encaixadinho, assim. Então, acho que por isso que também a questão, o final funcionou, assim. Não teve algo que distraísse o roteiro, distraísse a história, que nos fizesse perder o caminho. Assim. Uma outra série que eu terminei agora há pouco, e também que tem uma temática meio voltada para apocalipse. Como diz o meme, eu só estou vendo séries de apocalipse, né? O robô como é que é? É o apocalipse da ficção versus o apocalipse da vida real. Da vida real. O timing nunca seria tão perfeito, né? Eles não imaginavam que o timing seria tão perfeito para a terceira temporada. Exatamente, porque quando tu abre a terceira temporada e aparece 27 de novembro ali, do apocalipse, né? Todos nós nos sentimos inseridos naquele processo ali. E foram-se, como eu estava citando, essa do Mr. Robot também é uma série que conseguiu se fechar bem. E como é difícil isso, tu conseguir terminar bem uma produção que se arrasta por longos períodos. Ao contrário de um filme que é 2 horas e meia, essas séries que duram mais de uma temporada, duram sei lá quantas horas, 20, 30, 40 horas, e tu conseguir dar um fechamento que consiga ser um fechamento que encerre de forma agradável, o que consiga, pelo menos, se não fechar todas as pontas, como a Maureen falou, mas que consiga pelo menos responder as grandes questões, é uma coisa digna de nota, assim. E eu acho que Dark conseguiu, assim, e o que me surpreendeu é que conseguiu de uma forma bastante simples, assim, e que não nos deixou ficar pensando muito. Assim. Uma coisa que eu queria ver com vocês acham que essa série tende a abrir portas para outras temáticas dessa questão de temática, de matemática, de física quântica, de mundo quântica, de minhoca? Eu pergunto isso por duas questões, assim. Porque a gente tem alguns filmes de ficção científica saindo que abordam essa questão. Eu me lembro muito do Interestelar, aquele, né? Agora, o episódio passado, a gente abordou o possível futuro da DC no cinema, que é a entrada do Michael Keaton voltando a fazer papel do Batman. Deve ser um Batman que deve circular em diversos mundos aí, né? Então, pegando um pouco essa história de realidades paralelas. Como a questão quântica está na moda, talvez seja um horizonte a ser explorado, assim. E eu não sei se Dark também não série certa na hora certa também. Não só pela questão do apocalipse. Eu queria aproveitar, eu acho que só incluir, Márcio, que também tem o Doutor Estranho para ser lançado, né? Ou pelo menos ele estava em discussão, porque esse é exatamente essa brincadeira dos mundos paralelos e contínuos ao mesmo tempo, brincar com espaço e tempo. Sim. Né? Eu, por exemplo, quando fui ver Dark, assim, quando terminou a primeira temporada, eu fiquei muito com aquela sensação do filme Efeito Borboleta, que, claro, ele é um filme mais antigo, bem mais, vamos dizer assim, modesto, até na sua conjuntura. Ele brinca com essa questão do efeito e cadeia, da gente mudar uma coisinha apenas no passado e gerar todo um efeito. Eu acho que sim, eu acho que já tem... Oi? Exato. Exatamente, ele tinha uns... Eu tenho ainda, se tu quiser eu tenho, porque é um filme particularmente que eu gosto tanto que eu tenho. O primeiro, o segundo já não... Não, eu falo do ator, o Ashton Kutcher, que tu nunca mais ouviu falar dele na vida, né? Desapareceu completamente. Pois é, então, né? Ele vai entrar... eu acho que a última produção que ele fez foi aquela, vamos dizer assim, bem intencionada, mas não bem executada, no Two and a Half Men. Mas, enfim... Fazendo as divagações aleatórias fora do contexto, continua. Mas isso, se não tem... Como é que é? Se não... falando de cultura pop, não entrar em outros universos não tem graça. Eu acho que, assim, acaba sendo um ponto para a produção alemã, que foi a primeira série da Netflix nessa parceria. Acho que tem uma informação que eu acho que é muito relevante quando a gente está falando de indicar séries e de
Às vezes a gente fica na nossa bolha, então todo mundo do meu Twitter gostou da série. Mas não, ela aparece com 96% de aprovação, né? O que, vamos convir, é um índice muito elevado. E a fins de curiosidade, ela entrou na plataforma na madrugada de sábado e ela já era a 5ª série mais vista no Brasil. E no dia seguinte ela já estava em segundo, perdendo apenas para Mulher Maravilha. Então, acho que isso significa muito, né, quando a gente vai indicar uma série e falar sobre ela. Acho que essa questão, na verdade, ela é uma temática que ela está sempre presente. E quando a gente discutia aquele episódio do Lost, dos 10 anos do último episódio do Lost, e de quantas séries se proporam ou tentaram discutir e não foram satisfeitas, né? Até ocasionalmente, porque eu vi Dark, ele acabou aparecendo ali como algumas sugestões, tem algumas séries que brincam dessa coisa de espaço e tempo e tal, e que não foram bem sucedidas. Eu acho que sim, concordo plenamente que eu acho que o roteiro do Dark estava pronto já no primeiro episódio, e eles não tinham nenhuma intenção de fazer alguma coisa que não estava previsto. Porque assim, quando eu revi a primeira temporada, quando tu já sabe o final, é muito interessante, né? Porque tu tá vendo, já sabendo o que vai acontecer, então tu já encontra outras pistas que estão ali. Então eu acho que essa é aquela série que daqui a pouco, se a gente passar um mês, daqui a pouco assistir de novo, a gente vai ver mais coisas que estavam ali, e até lendo algumas coisas depois que eu terminei de ver a série. Eu confesso que quando eu fui ver o início da 3ª temporada, eu queria ler tudo, mas depois eu pensei assim, não vou ler nada, porque aumenta a expectativa, né, aumenta a decepção. Então decidi ir mais, vamos com o coração aberto para ver. E depois eu comecei a ler que tem várias coisas que realmente ele já falava sobre, né, eu já tinha falado num detalhezinho que aparecia lá atrás e que depois ele volta no episódio. Então, eu acho que talvez sim, ele vai ser mais explorado, né? Assim como foi aquela onda dos zumbis, né? O The Walking Dead começou a fazer sucesso, veio junto uma leva de seriados abordando. Agora, se elas vão ter tanto sucesso e se elas vão ter pé no chão para saber que assim, é 26 episódios e deu. Porque essa foi o que a Luana falou, assim, ela acabou e eu queria mais, mas o saber que ali era o fim me deixou muito confortável e tranquila de que, bem, vai acabar bem, né? Acabou bem e é uma boa despedida. Eu acho que tem um interesse, né? As pessoas têm interesse por essa história de viagem em tempo, em espaço. Não bem de hoje, a gente tem produções mais antigas sobre esse tema também. E tende a crescer à medida que a gente tenta entender um pouco mais do mundo, o que está acontecendo e tudo mais. Até uma outra que eu me lembrei que vai estrear esse mês, agora no final do mês, é Umbrella Academy, a 2ª temporada, que também trabalha essas questões. É uma série bem boa, fica a dica aí para quem não assistiu ainda. Eu gostei particularmente, mas acho que ela é outra coisa, não é uma série tão séria como Dark é, mas que ela também trabalha essas questões. E eu acho que é isso, vai surgir mais interesses, mas é bem o que a Maureen disse. Vão conseguir resolver da maneira que Dark resolveu? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que são poucas séries que conseguem ter esse pé no chão de 3 temporadas é 3 temporadas e não importa se tá rendendo, vamos terminar em 3 temporadas, que é o segredo, assim. As grandes franquias muitas vezes se perdem por causa disso, porque começa a inventar mais história, começa a não amarrar as pontas e tudo mais. Então, se as séries novas ou as que continuam aí com esses outros temas tiverem esse pé no chão, eu acho que tem como dar certo, mas tem que ter isso em mente, assim. É um tema delicado, né? E é complexo. É estranho uma série ter tido essa receptividade que ela teve com essa temática, assim, e com tudo que ela abordou nessas temporadas. Eu não estou... Mas aí Márcio, assim, não querendo te atrapalhar, mas eu acho que tem um ponto que Dark também consegue ser bem satisfatório, que é um pouco daquela questão que a gente estava falando do elenco e dos personagens e dessa coisa familiar e tá tudo envolvido, porque ela remete muito, acho que uma realidade próxima de cada um, né, de como as pessoas se conhecem, se relacionam e como isso, de repente, bagunça tudo. Então, eu acho que era relativamente
fácil as pessoas assistirem e acabarem, não sei se identificando com um dos personagens, não sei se seria exatamente isso, mas entendendo esses dramas familiares que também são pano de fundo da série e que aguçam, né, essa curiosidade. Ela é uma série muito madura pela maneira como ela discute, mas os elementos básicos estão ali. O primeiro amor, né, a pessoa que sai e que de repente ia voltar e nunca mais voltou e ninguém sabe o que aconteceu, uma mãe que perde um filho e que faz de tudo para lutar contra ela, as pessoas presas nos passados e se vendo. Isso para mim foi uma coisa assim que eu achava sensacional, esses encontros, esses cruzamentos, de imaginar o proibido no De Volta para o Futuro, né? Tu não podia se encontrar. Em Dark é liberado, tu pode encontrar o teu eu anterior ali que não tem problema algum. Bater um papo com ele. Pode reunir todos os eus juntos, até mais de um eus. Vamos falando de amenidades em relação à série. Gente, como chove nessa cidade. E como eles não gostam de banho, meu Deus, tomem banho. Não, então, por que eles não aproveitam a chuva e um sabonete resolve o problema? Gente, me dava uma agonia aquele pessoal na chuva e conversando na chuva, eu pensei, gente, vai molhar tudo, essas mochilas. No último episódio, quando o cara sai com o bebê no colo, não, a mulher sai com o bebê no colo, bebê recém-nascido na chuva torrencial, tu fica... Qual o problema de vocês, sabe? Olha a Covid. Bebê conforto pra quê, né? Tu vai levar o bebê frente do carro, né? É 1980. A época era diferente, né? Não, e assim, a diferença que faz os... ali, né? E a diferença que faz um celular, né? Pelo amor de Deus, as pessoas se encontrando e se desencontrando toda hora. Isso fala. Não, mas essa da chuva foi sensacional. Esse é um elemento interessante que eu vejo em algumas séries atuais, assim, que é, mesmo dos anos 2020, é uma estética dos anos 80. Então, no Dark, mesmo quando está acontecendo em 2019, 2020, o pessoal não está usando celular. A estética é muito parecida, os carros são antigos. Isso a gente vê em várias outras séries atuais, assim. Agora eu não vou lembrar o nome, mas reparem, assim, as que têm feito sucesso, elas trazem uma estética dos anos 80, 90, mas elas estão situadas nos anos 2020. É uma curiosidade, não sei por quê, talvez para trazer um pouco da nostalgia para quem está assistindo, mas isso tem sido recorrente também. Essa questão da nostalgia, bem como o Márcio tinha comentado no início, a onda do Stranger Things, ela trouxe isso, né? Ela trouxe esse sentimento de como o pessoal queria se relacionar. Mas, enfim, vamos às dicas. Luana, alguma dica especial? Sim, eu vou trazer uma dica que ela não é nada nova e ela é muito sobre o que a Maureen disse de aproveitar a viagem, a jornada, que é Twin Peaks. Eu finalmente assisti Twin Peaks, as duas temporadas e mais o filme. E, assim, personagens maravilhosos, totalmente carismáticos. Até agora eu tô com saudade do Dale Cooper. Então, se vocês ainda não assistiram o Twin Peaks, que é uma série do 1990, eu acho, a primeira temporada, assistam, vale a pena, mas pela jornada, pela viagem mesmo. Essa é a minha dica. Essa questão da jornada, eu acho que a gente tem que saber bem o que esperar das séries, né, para poder ver. Então, falando nisso, o Márcio particularmente já sabe dos meus gostos apocalípticos, mas eu tô encontrando, na verdade, reencontrando The Office, uma série que eu já tinha visto vários episódios, assim, esporádicos, e decidi embarcar desde o primeiro episódio na jornada, e tem sido um tanto quanto bem divertido. Tô já chegando na 4ª temporada, mesmo com algumas coisas, assim, que tu vê que já venceram em relação aos dias de hoje, ela conseguiu ficar bem atual e promover alguns momentos assim de desopilar um pouco nesses tempos apocalípticos. Então, para encerrar, eu vou com 2 dicas. Uma é também de uma série alemã da Netflix, mas que infelizmente não tem na nossa Netflix daqui. Ela tem se não me engano, tem na Globosat e dá para conseguir por outros meios também, para quem quiser cavocar por aí, que é Babylon Berlim, que fala sobre o período da República Weimar na Alemanha, né, o período entre guerras ali. Mostra um pouco da ascensão do nazismo. Ela tem 2
2 temporadas, estreou em janeiro a 3ª, se eu não me engano. Então vale a pena dar uma conferida. É outra série de sucesso lá na Europa, outra série alemã de sucesso, é uma grande produção também, com várias reproduções de épocas muito bem feitas. A história é muito boa, então vale a pena ver. E a outra série é a primeira série da Phoebe Waller-Bridge, que é a Fleabag, que tá no Netflix, é Crashing o nome da série. Ela é de 2016, se eu não me engano. É uma série bem curtinha, de 6 episódios de 20 minutos, que mostra amigos morando num hospital abandonado em Londres, assim, e mostra essas relações entre eles, assim. É tipo um Friends politicamente incorreto, assim, então vale a pena dar uma conferida. Em Londres. Não é tão bom quanto Fleabag, mas é legal, assim. Já dá para ver os rumos que ela tomaria para escrever a série da Amazon. Crashing, tá no Netflix. Então tá, pessoal, é isso aí. Agradecer a Maureen e a Luana por terem participado do episódio de hoje. Valeu, muito obrigada. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, então.